para cair tudo. Só deixa eu ver aqui, cancelar, vou compartilhar o slide. Eu vou fechar minha câmera aqui também, aí qualquer coisa, mas eu tô aqui, tá? Qualquer coisa a gente tô assistindo e te falo aqui. Tá. Tá aparecendo para vocês aí certinho? Eu acho que com o arquivo PDF, não sei se vai ficar Ainda não está aparecendo. Ainda não? Ainda não. Peraí. Acho que agora vai. Agora tá entrando. Agora sim. Sempre dá uma demoradinha, né? Sempre tem um... Agora tá pronto. Tá. Tá com o teu primeiro slide. Então, deixa eu... Deixa eu ver se eu vou conseguir passar por aqui ou senão eu vou ter que mudar. Só um minutinho, tá, pessoal? Será que a Raquel caiu? Tô aqui. Não, tá ali. Ah, tá aí a Raquel. Só apareceu uma aqui. É que só porque tá demorando aqui para carregar para mim, eu vou compartilhar. Agora vou fazer a tela inteira aqui, fica mais fácil. Ah, tá. Então, estão conseguindo ver? Ainda não está compartilhando. Que agora vai. A gente passa 2 anos fazendo isso e na hora sempre dá essas questões. Não ainda para vocês? Sim, mas tá aparecendo a... Agora deu. Deu? Tá. Deu. Tá, então vendo aqui. Tá, eu só não vou conseguir ficar vendo vocês então, mas acho que assim vai ficar melhor para mim também mostrar, tá bom? Então, primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez, né, por procurar a biblioteca. A gente sempre fica muito satisfeito quando vem nos procurar para a gente conseguir trazer um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho do dia a dia para as turmas, é sempre uma gratificação. Meu nome é Raquel, como já fui previamente apresentada, sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Central, do Sistema de Bibliotecas da FURB, no setor de referência, e também atuo no setor de comunicação do Sistema de Bibliotecas. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pesquisas em fontes digitais, tá bom, pessoal? Então, fiquem bem à vontade quando eu estiver passando algum slide, se vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, a gente vai estar aqui para uma troca, para uma conversa, tá? O que eu conseguir responder agora, eu respondo. Talvez algumas coisas eu possa não conseguir responder agora, mas com certeza me comprometo em trazer a resposta por e-mail para vocês, tá bem? Então, assim, ó, a proposta é falar um pouquinho sobre as fontes digitais, né? Então, nada mais é do que quando a gente acessar as fontes de informação relevante e com qualidade é fundamental. E as fontes digitais, principalmente as fontes para se desenvolver atividades de pesquisa, facilitando, então, as questões de velocidade no acesso às fontes e a transposição nas barreiras geográficas, que eu acho que a gente viu muito agora, nesse momento de pandemia, né? E a importância das fontes digitais, uma vez que as bibliotecas não puderam, né, ficaram impossibilitadas de abrir seu espaço físico para as pesquisas no nosso acervo físico. Então, mais do que nunca, a gente viu essa importância das fontes digitais. Então, o que são as fontes de pesquisa?
Então, são conjuntos de materiais ou ferramentas que podem ser utilizados como forma de consulta a determinado assunto ou tema de interesse. E as fontes de pesquisa digitais são fontes que combinam recursos tecnológicos e informacionais para acessos remotos, quebrando barreiras físicas entre eles. Então, assim, ó, o que a gente trouxe aqui, sempre gosta de trazer para o pessoal que está fazendo pesquisa, tá? Alguns pontos importantes, que até muitas vezes parecem um pouco bobos, né? A gente falar e bata nessa tecla, mas é importante destacar que vocês precisam saber o que estão procurando, o que desejam procurar, tá? Então, quanto mais sucinto e objetivo vocês forem, mais rápido e fácil será encontrar os conteúdos de interesse e confiáveis. Então, evitar ser genérico na busca e procurar utilizar termos precisos e relevantes sobre o assunto, ou seja, vocês precisam dominar a terminologia do objeto de pesquisa de vocês, tá? Precisa ver essa investigação. Procure por conteúdos que apresentem as referências, busquem saber sobre os autores que escrevem. Eu costumo dizer que sempre vão ter os autores, né, que é inevitável a gente ler sobre eles, a gente estudar sobre eles, e dentro deles a gente buscar o que esses autores também buscam, onde que foi a fonte deles. Então, beber diretamente na fonte. É muito importante isso. Confira a credibilidade da fonte encontrada, sempre, e busque por sites institucionais e portais científicos. Então, quando a gente fala por buscar em portais institucionais e científicos, é aí que a gente faz o gancho com a biblioteca e traz aqui para vocês algumas opções de bases, né, de fontes de pesquisa para as pesquisas de vocês. Então, aqui, aonde que a gente pode buscar, tá? Então, eu trago alguns ícones que eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho de cada um, que são fontes para a pesquisa de vocês, tá bem? Bom, o sistema de bibliotecas, ele tem acesso a bases de dados e alguns e-books, que é o que a gente vai conversar aqui. A gente vai iniciar, então, qual é a primeira coisa que vocês devem fazer para utilizar as fontes que a FURG disponibiliza. Primeira coisa, site da biblioteca, pessoal. Lá vocês vão encontrar todas as informações sobre os produtos, os serviços, notícias, tudo referente ao sistema de bibliotecas vai estar lá dentro. A gente tem trabalhado de forma incisiva no nosso site, principalmente, já era um trabalho que a gente fazia há muito tempo, a gente tem nosso site, cuida dele com carinho, mas com a pandemia, a gente está mais do que nunca focado para que todos possam ter, de forma clara, tudo que a gente está oferecendo neste período, tá? Então, a primeira coisa, site da biblioteca, biblioteca.furg.br. Lá vocês vão encontrar as bases de dados, fontes de informações digitais que a gente fala. A gente criou um menu, tá? Que aqui vocês podem ver, é um menuzinho no canto esquerdo da tela, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui. Sim. Tá. Sim. A gente criou um menu, tá? A gente sentiu essa necessidade, que é o menu de bases de dados. Então, a gente criou categorias, as áreas, e dentro dessas áreas a gente colocou bases de dados que são de acesso aberto, que estão disponíveis, que vocês vão conseguir encontrar material para suas pesquisas, tá bem? E também em fontes de informações digitais, que aqui já tem os ícones direto delas, tá bom? Elas ficam no final da página da biblioteca, que também dá acesso direto para vocês conseguirem fazer o acesso. Então, aqui a gente vai começar apresentando o Argo, que eu acredito que todos vocês já devem ter navegado, já devem ter usado o Argo para fazer algum tipo de pesquisa, tá? Ou agora no mestrado, ou talvez quem já foi aluno da FURG já na graduação também já pode ter usado. Então, a gente não vai se deter muito ao Argo na questão do acervo, do nosso acervo impresso. Vamos focar aqui nas fontes de informação digital, tá bem? Então, aqui é a página do Argo. E tem também aqui, quando a gente clica em bases de dados, também tem um menuzinho que dá um link que dá acesso direto, tá? Para as fontes. Então, o que a gente vai trazer aqui? A biblioteca digital. O que é essa biblioteca digital do Argo? Ela reúne obras eletrônicas com acesso aberto, tá? Nesse tempo, já era um trabalho que também vinha se fazendo, mas agora com a pandemia também se intensificou, que foi a reunião
de material de acesso aberto para ficar disponibilizado no Argo, tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa dentro da biblioteca digital e vão encontrar ali materiais de acesso aberto de diferentes instituições, tá? Como que a gente faz essa reunião? O processamento técnico de cada biblioteca, dentro de seus trabalhos, eles realizam pesquisas para ver, a gente recebe muita coisa em grupos de discussões, trocas com outras universidades, que a gente consegue compartilhar os materiais, tá? Então, o que seria? Vocês vão ter, se vocês querem consultar na biblioteca digital, direto, porque para não ter o problema de daqui a pouco estar procurando no Argo e verificar que é um acervo físico e não digital, vocês devem selecionar diretamente ali, ó, biblioteca digital, tá? Quando vocês selecionarem a biblioteca digital, automaticamente para fazer uma pesquisa, vocês vão ter que preencher pelo menos mais um campo de pesquisa, seja ele de autor, de título, de assunto, de tipo de obra, tá? Mas aí vocês vão fazer esse preenchimento, biblioteca digital, e aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, de educação infantil, tá? Vai surgir o resultado, vocês vão ter a tela de resultados de vocês, e aqui no canto, na barrinha aqui, né, à direita, vai ter o acesso eletrônico. Então, esse material, ou vocês vão ser encaminhados, redirecionados, né, ao clicarem aqui, por exemplo, ao clicar aqui, vocês vão ser redirecionados para a página onde está disponível esse material. Vocês vão ter acesso a, por exemplo, livros do Google Acadêmico também, ou ainda vão conseguir baixar diretamente o documento, tá? Direto ali onde está disponível. Vocês também conseguem identificar quando, com o cursor, se vocês vão ter acesso completo ou parcial desse documento. Isso seria na biblioteca digital, tá? E aqui a gente fala um pouquinho sobre a biblioteca digital de teses e dissertações da FURG. A biblioteca de teses e dissertações da FURG, a BDTD, ela foi criada em 2006 com o objetivo de reunir teses e dissertações defendidas na instituição, tá? Então, aqui vai ser basicamente como a biblioteca digital também. Vocês vão ir em biblioteca, vão selecionar a BDTD, no caso, e vai ter os campos de pesquisa também, tá? Vão poder fazer um assunto, o autor, orientador, banca, tá? Tudo essas também são esses tipos de pesquisa que vocês vão poder fazer. Aqui, a gente traz um dado, sempre quando vocês clicarem em biblioteca digital, BDTD, vai trazer um dado, um número de materiais que a gente tem disponíveis no nosso acervo. Então, hoje, né, semana passada, que eu acabei fazendo o print da tela, nós tínhamos 3.299 registros. Com certeza, esse número já está maior no dia de hoje, por exemplo, tá? Aqui, eu falo um pouquinho sobre a busca que a gente estava ali, a tela de busca anterior, tá? Vocês reparem que aqui a gente tem um sinalzinho de mais aqui, que é adição, que a gente pode incluir mais de um assunto, e as lupinhas aqui também, que a gente vai falar um pouco, tá bem? Então, o que seria esse sinalzinho de adição ali? Vocês podem combinar 2 ou mais termos através do ícone mais, tá? Então, um assunto, vocês podem pesquisar, fazer uma combinação ali de assuntos para dar um resultado. Ela vai ter nos 2 termos selecionados, então vai buscar tudo na base dos 2 termos selecionados. Depois tem os tipos de busca ali também de autor, orientador e membro da banca. Vocês devem, né, na verdade, digitar em ordem direta, não em ordem de citação. Então, por exemplo, autor, Raquel Barcelos. Então, vamos botar ali Raquel Barcelos e vai buscar os trabalhos que tem, não é, de minha autoria. E ali na lupinha, na lupinha ali vocês conseguem também que a gente tem uma base de descritores do Argo e também de autores, que automaticamente, quando vocês iniciarem ali uma busca, ele já vai dar sugestões de termos para vocês poderem clicar e aí sim selecionar automaticamente, tá bem? Aí aqui, quando a gente fez a busca, a gente vai ter o registro, tá, do material. Então, aqui a gente vai ter todas as informações da dissertação, da tese. Aqui, no caso, a gente pegou uma dissertação do mestrado de educação, né, de pós-graduação em educação. E aqui tem os dados, né, de forma resumida do trabalho. Aqui a gente tem a autora, né, e também os dados da banca. E esse ícone aqui dá acesso direto ao currículo Lattes. Então, se vocês quiserem pesquisar o currículo Lattes da pessoa,
não precisa ir lá na plataforma, é só selecionar aqui que você já dá um acesso direto para o currículo Lattes, tá bom? Então, tem o registro, a BDTD ela oferece o texto completo, né, do material, exceto aqueles que, por algum motivo, quando fizeram o depósito da dissertação ou da tese o autoarquivamento, no caso que a gente fala, por algum motivo, às vezes eles ficam um tempo que a gente não consegue disponibilizar o autor, né, deixa um tempo restrito ali por questões de patente ou questões de até mesmo quando tu precisas enviar um artigo e esse artigo precisa ser inédito, não pode ser publicado, então a gente tem um prazo ali que pode deixar para não disponibilizar o acesso completo ainda do texto, tá? Isso tudo quando vocês forem lá defender, vocês vão ver quando vocês forem fazer o autoarquivamento, na verdade, né, da dissertação de vocês vão ver como funciona mais na prática. Bom, e aí, a gente tem a biblioteca de tese de dissertação nacional, que ela é alimentada, na verdade, por todas as BTDDs das instituições. Então, a FURG envia os dados da sua BDTD, né, para a Biblioteca Nacional. Então, a gente vai ter lá os trabalhos da FURG lá dentro da Biblioteca Nacional também. E aqui a gente traz um pouquinho de como funciona a BDTD, a busca da BDTD Nacional. Então, tem os tipos de busca: busca simples, busca avançada, operadores de busca. Tá? Na busca simples, digita o termo, seleciona o campo, título, autor, assunto, em todos os campos. A busca avançada, ela proporciona em vários campos, mas ela proporciona combinar 2 ou mais campos também, né? Então, na busca simples, tu vai digitar alguma das opções, na busca avançada, tu vai fazer essa combinação de campos, tá? Aí vem os operadores de busca, tá? Que a gente pode utilizar tanto na busca simples como na busca avançada, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ele. E aí a gente tem o acesso ao texto integral dos trabalhos. Aqui vem um pouquinho do que a gente fala ali dos operadores de busca, né? Então, as aspas. Pessoal, é importante vocês, o que eu gosto de falar, assim, que a gente acaba aprendendo, com cada base de dados, a gente acaba aprendendo um pouquinho que a gente consegue utilizar na grande maioria delas, tá? Os operadores de busca, aspas, enfim, os outros que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente consegue aplicar em diferentes bases de dados, tá? Então, sempre busquem procurar, quando estão com dúvida, ou que tipos de funcionalidades vocês conseguem utilizar naquela base de dados, sempre procurem o ajuda, né? Que tem ali dentro das bases de dados, sempre tem aquele menu de ajuda, que ele vai orientar certinho vocês. Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre as aspas, tá? O que tem aqui? A gente traz uma busca, teorias da aprendizagem sem o uso das aspas, e teorias de aprendizagem com o uso das aspas, tá? Então, o que acontece? Teoria da aprendizagem, a gente vai buscar sem aspas, tá? Ela vai buscar tanto teorias quanto aprendizagens. Então, vai vir, vocês podem ver que vem um número muito maior de resultados, 434 resultados. Se a gente buscar dentro de aspas, tá? Então, ela vai vir a expressão em conjunto, teorias da aprendizagem. Tá? Não sei se ficou claro para vocês. Uma vai buscar tanto teorias quanto aprendizagens, e teorias em aprendizagem dentro de aspas vai buscar o termo dessa forma, a expressão, no caso, né? Teorias da aprendizagem. Uma outra questão que a BDTD Nacional utiliza é o ponto de interrogação. Tá? Então, assim, ó, estou com dúvida. A gente traz um exemplo aqui, estou com dúvida de como, se o Souza, o autor que eu preciso, ele é com Z ou com S. Então, eu posso, na hora de fazer a minha busca, colocar no lugar do Z ou do S um ponto de interrogação. Tá? Então, ele vai substituir esse caractere, né? O S ou o Z. Então, por exemplo, aqui, eu fiz uma busca com o Souza, com o autor Souza, né? Com Z. Deu mais ou menos 21 mil resultados. Eu fiz a busca com o autor com S, né? Souza com S. Ele veio cerca de 6 mil registros, tá?
E aí eu fiz utilizando o ponto de interrogação, porque eu não sabia se o autor era com Z ou com S. Isso eu estou dando um exemplo de autor, isso pode ser de um assunto, enfim, tá? A gente tem aqui aproximadamente 28 mil resultados. Tá? Então, o ponto de interrogação também é um operador de busca. E aqui a gente também tem o asterisco. Só para não perder, esse ponto de interrogação, ele pode substituir um caractere só. Ele substitui um caractere só. E ele não pode ser no início, tá? A gente não pode ser uma letra que ele vai ser no início da palavra. Tá, entendi. Tá? O asterisco também é a mesma coisa. O asterisco, só que o asterisco, além disso, o asterisco a gente consegue fazer variações das palavras, tá? Então, por exemplo, assim, ó, coloquei ali para esporte e o asterisco, né? Então, ele vem resultados de esporte, esportivo, esportistas, entendeu? Então, ele vem com mais variações ainda, porque para a gente conseguir buscar mais termos quando a gente não está definido ainda o que a gente de fato estava procurando. Aqui que fala, ó, importante, não use caracteres de interrogação e asterisco como aqui cortou, mas para mim cortou, mas no início, tá? No termo, na primeira palavra, na primeira letra, tá? No primeiro caractere, não pode ser usado. E aí vem os famosos, né, também operadores booleanos, que eu acho que a grande maioria, acredito que a grande maioria já pode ter utilizado, já deve ter utilizado, né, os operadores booleanos, que eles facilitam muito na nossa pesquisa, né, demais, por sinal. Eles devem ser utilizados sempre em letra maiúscula, tá? Então, é o AND, o OR e o NOT. E o que seria esses operadores booleanos? O AND, a gente voltando lá nas teorias da aprendizagem que a gente usou antes, né? Então, ele vai acrescentar, tá? Eu quero esse termo e esse termo, tá? Então, dizer assim, o operador booleano é um padrão. Isso significa que que eu vou botar, eu quero teorias da aprendizagem e que eu quero que busque teorias. Desculpa, tá, pessoal? Me confundi aqui. Eu quero que busque teorias e aprendizagem. Então, eu vou botar o AND, tá? Para botar que eu quero... São termos em inglês, na verdade, né? Isso, são termos em inglês. Isso, exatamente, são termos em inglês. Então, eu quero esse e esse, tá? Termos. Então, ele vai buscar. O OR, ele vai querer... Eu quero um ou outro, tá? Então, eu quero teorias da aprendizagem ou ensino, tá? Ele vai também... O NOT, ele está excluindo, tá? É um termo que ele vai excluir. No caso, ele não quer. Eu quero só... Ali até eu acho que a gente botou. Eu quero educação, mas eu não quero brasileira. Então, eu vou colocar o NOT, porque eu não quero esse termo, porque às vezes acontece muito isso. A gente está fazendo uma busca e vem muitos termos combinados já. A busca recupera muitas coisas combinadas e a gente já sabe, não, mas isso eu não quero, não adianta, porque senão só vai vir quantidade e não vai vir qualidade para a nossa pesquisa. E é isso que os operadores booleanos nos ajudam na hora de fazer a pesquisa. Ok? Com os termos booleanos, não sei se vocês já costumavam usar, se é uma novidade para o pessoal que está aí. Posso seguir? Para mim é uma novidade, Raquel. Pois mas a gente vai ter que testar, né? Tem que testar para aprender mesmo. Sim, os termos booleanos a gente consegue usar em praticamente todas as bases de dados. Vocês agora... Então, eu fiquei pensando nisso. Eu ia te fazer essa pergunta se eu conseguia fazer isso em outras bases. A gente consegue usar no Google os termos booleanos tranquilamente. A gente consegue usar as aspas no próprio Google, né? E agora vocês vão ver que vai aparecer, nas outras bases que eu vou trazer para vocês, vai aparecer os operadores booleanos. Já, até como uma opção ali de tu clicar. Já. Então, vai acabar chamando a atenção de vocês que os operadores booleanos estão praticamente aí na nossa vida, na pesquisa. E eles Raquel, Oi. Depois tu pode disponibilizar esse slide para nós? Sim, com certeza. Eu já encaminhei para a professora Gabriela por e-mail, antes da apresentação, né?
Eu acho que é esse que ela se referiu, que ela vai deixar, acho que depois... Sim, Priscila, acho que tu chegou depois. A aula está sendo Desculpa, gravada. prof, tá, Não tem desculpa, problema, tá. imagina. Obrigada. A aula está sendo gravada, que vai ficar disponibilizada para vocês, e esses slides também, tá? Tá, Isso. muito obrigada. Mas, de qualquer forma, também, a gente pode trocar ideia, se ficou difícil a compreensão pelo slide, né? A gente pode fazer testes, a gente ajuda, daqui a pouco vocês podem mandar alguns termos da pesquisa de vocês que vocês estão usando, e a gente pode também tentar auxiliar de que forma, né? Isso é tranquilo, a gente vai manter obrigada, contato agora. Raquel. A gente Muito mantém o contato obrigada. agora, tá? Obrigada. Bom, aí aqui eu já trago uma outra fonte de pesquisa para vocês, que é o repositório institucional da FURG, tá? Então, o repositório RI, repositório institucional da FURG, ele visa gerir e disseminar a produção intelectual institucional, ou seja, toda e qualquer produção técnico-científico-cultural oriunda do meio acadêmico, tá? O repositório institucional, ele não é gerido pelo sistema de bibliotecas. Quem cuida dele é um projeto, né? Foi a professora Angélica que instituiu dentro da universidade. Ela é do curso de biblioteconomia, professora do curso de biblioteconomia, e até hoje ela que faz a gestão do repositório institucional junto com seus bolsistas, tá? Então, toda a produção intelectual da universidade está no repositório institucional, tá? A ideia é que esteja toda, claro que como é que eu posso dizer, é um trabalho minucioso, porque imagina a quantidade de material que tem, né? Então, muitos não estão lá, mas a ideia é que todos os trabalhos oriundos da universidade estejam lá, tá bem? Então, como é que a gente pode fazer as buscas, né? A gente pode fazer em todo o repositório, uma busca livre. A gente pode pesquisar por comunidades e coleções, por data do documento, autores, títulos e assuntos, dentro do repositório. E como é que funciona? Aqui a gente trouxe, então, o Instituto de Educação. Então, a gente vai ter ali o Instituto de Educação, ali diz que tem 882 registros, e dentro do Instituto de Educação a gente vai ter subdivisões, tá? Então, aí vai ter artigos, vai ter livros, aí depois a gente vai ter uma subdivisão ali para falar sobre o programa de pós-graduação, aí depois em educação, e assim a gente vai ter subcategorias dentro do Instituto de Educação. E aí são as coleções, né, no caso. E aí, quando a gente seleciona essa coleção, vamos supor, Instituto de Coleção, de Educação, a gente vai ter ali o que é, né, um resumo, né, do que é. A gente vai poder pesquisar, já tendo dentro dela, a gente vai poder fazer umas novas pesquisas, tanto por documento, por autores, por títulos, por assuntos, e aí também pelas subcomunidades, tá? Então, a gente consegue pesquisar dessa forma. Ou lá no início, de forma livre, ou já direcionando, eu quero saber sobre educação, o que a universidade está produzindo sobre educação, e a gente consegue ir fazendo, e ali dentro a gente vai filtrando, né, a nossa pesquisa. E aí a gente fala um pouquinho sobre o CER, que é o de revistas, né, que é o Portal de Periódicos Científicos da FURG. Então, na verdade, aqui são as produções, as revistas que a FURG produz, então elas estão reunidas aqui dentro. Então, a busca também pode ser geral, livre, pode ser por autor, pode ser por título, resumos, termos indexados, e no portal de periódicos da FURG, tá? Aí aqui a gente apresenta, então, uma revista específica, que é Diversidade e Educação. Aí a gente vai ter o resumo também das informações sobre a revista, vai aparecer o último volume da revista, aqui aparece o volume, o número da revista, e claro, a gente vai poder ter acesso às edições anteriores, mas ali vai estar destacado em que número está, qual é o ano que ela, da última revista, da última edição, tá? Então, as possibilidades de pesquisa também, por edição, por autor, por título, por assunto. E também a gente pode voltar a qualquer momento a pesquisar em outras revistas, tá? Vai estar aqui, ó. A gente consegue ir a qualquer momento. Não é essa, a gente pode buscar uma outra revista sem problema. Já dentro da revista, já com o volume e o número selecionado,
a gente vai ter o sumário, e dentro do sumário a gente vai conseguir ter acesso às partes, os capítulos da revista, tá? E a gente pode visualizar esse material, essa parte da revista, né? Ou fazer o download também, baixar o arquivo completo. E aí aqui a gente já vem para uma outra fonte de informação digital, que é a Cielo, gente, que é uma fonte riquíssima, tá? Que tem conteúdo de acesso aberto, tá? Não é da FURG, né? Mas é um conteúdo de acesso aberto que a gente faz bastante indicações também nos nossos treinamentos, tá? Então, dentro do Cielo, a gente vai ter diferentes formas para pesquisar. A gente pode fazer a busca livre também, a busca por coleções ou periódicos e a busca avançada. E aí a gente traz aqui um pouquinho de como funciona a busca pelos periódicos, né? Que a gente vai buscar pelos títulos, tá? Então, eles vão estar em ordem alfabética. Se a gente clicar nos periódicos ali, ó, aqui, periódicos, eles vão aparecer para nós e a gente pode, então, vai estar a listagem em ordem alfabética. Essa é uma forma de pesquisar sem necessariamente vocês escolherem algum assunto ou algo parecido. Vocês podem direto ver a listagem dos periódicos completos. E aí a gente tem aqui uma forma de buscar dentro da Cielo. Então, digite o termo de busca, educação ali, a gente colocou, né? Aqui, ó, se vocês forem ver, já tem os operadores booleanos que eu tinha falado. Então, ele vai te dar a opção aqui, se a gente selecionar, clicar aqui, ele vai dar a opção dos 3 tipos de operadores booleanos também, tá? A gente faz aqui o campo que a gente quer pesquisar, tá bem? Os filtros sempre ficam à esquerda para definir a busca, então, a qualquer momento, a gente também pode, a partir do momento que eu fiz educação, tive os resultados, a qualquer momento eu posso vir aqui à esquerda e estabelecer filtros para restringir o resultado da minha pesquisa, tá? A gente tem as opções de entrega, então a gente pode imprimir, enviar por e-mail, exportar também e compartilhar os resultados, tá? Também podemos fazer download, né? Dos resultados que a gente encontrou. Então, são textos de acesso aberto, aqui os cadeadinhos, ó, indicam que é acesso aberto. Tá? Aqui, pessoal, a Cielo Brasil, né, no caso, quando a gente seleciona ali o país que a gente quer, o material que é do Brasil, ela houve uma alteração no layout. Agora eu vou trazer para vocês. Esse aqui é o layout antigo, tá? Que a gente conseguia alterar o idioma, buscar por títulos do periódico, buscar por artigos. A gente fazia dessa forma, tá? Então, na verdade, essa é a versão antiga dele, layout dele antigo, tá? As buscas, as mesmas coisas. Aqui, novamente, aparece, ó, os operadores booleanos. Então, como eu disse, em várias bases vocês vão conseguir usar. E aqui vocês podem selecionar mais de um campo também para fazer. Como é que está agora o layout? Ele é assim, ele mudou. Então, a gente não muda muito a forma de fazer a pesquisa, né? Mas mudou o layout dele. Aqui em cima, eu até deixei indicado para vocês que caso quem já está acostumado ou quem já pesquisava da outra forma, utilizando a versão antiga, eles estão ainda disponibilizando. A gente pode vir aqui e a gente consegue fazer a pesquisa pela versão antiga sem problemas, tá? Não sei quanto tempo isso vai ficar no ar, mas eles ainda dão essa opção de a gente, para quem já estava acostumado, né, a fazer a pesquisa de modo antigo. Então, aqui a gente também tem as opções de busca, por ano, por autor, fornecedor, periódicos, resumos, bem? Aqui a gente tem, quando a gente busca quando faz pela busca avançada das opções dos operadores booleanos também. E aqui a gente também pode listar os periódicos, tanto por ordem alfabética quanto temática, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Não tem nenhum periódico específico que eu quero procurar, eu quero ver o que tem, tá? Então, eu vou pesquisar aqui em ordem alfabética, aí ele vai me listar todos os periódicos por ordem alfabética, todos que tem lá dentro da plataforma, e aqui vai ter a indicação da bolinha verde, que são os periódicos que estão ativos, tá? E bolinha vermelha, caso tenha algum periódico com a bolinha vermelha,
é que eles foram descontinuados, tá? Não tá sendo, não tem mais edições, mais novas edições. Ou se não, que eu acredito que é mais fácil, né, e mais direciona mais a nossa pesquisa, a gente pode pesquisar pela temática, e aí a gente coloca aqui as áreas do conhecimento, vai direto na que a gente quer, né, na área que a gente gostaria de pesquisar, e aí sim vai aparecer também os periódicos dentro daquela área em ordem alfabética. Tá? Então, aí vocês podem navegar dessa forma. Eu acho que fica mais fácil e fica mais direcionada a pesquisa de vocês. Tá? E aí a gente tem, dentro da Cielo também, a pesquisa direto pelos livros, tá? Pelos e-books, no caso, né? Então, aqui a gente traz alguns dados de quantos livros, quais os materiais que eles têm disponíveis. Então, eles têm hoje disponíveis 1.559 títulos, né? Aqui a gente apresenta, aqui eles apresentam as editoras participantes, então se vocês forem ver, ó, as editoras de instituições que estão participantes, então tem bastante material que às vezes a gente está correndo atrás, a gente não sabe como conseguir, de uma editora, de uma universidade, está aqui dentro do Cielo, prontinho para ser utilizado, tá? Aqui já é uma pesquisa, no caso, né, do livro, então, educação, aí a gente coloca, aí a gente consegue também aqui fazer a ordem que a gente quer que apareçam os resultados, né, aonde que a gente está pesquisando, em tudo. Desculpa. Aqui as formas de também, quando a gente tem o resultado, né, a gente também aparece aqui as formas que a gente pode enviar por e-mail e compartilhar. A gente pode fazer o download do material também, tá? Então, são essas questões. E também a gente pode, a qualquer momento, estabelecer novos filtros. Quando a gente tem o resultado, a gente aqui no menuzinho da esquerda geralmente tem nas bases de dados para a gente conseguir fazer estabelecer novos tipos de filtro quando a gente ainda não chegou no resultado desejado. E aqui o nosso queridinho, que é o portal da CAPES, né, pessoal? Que eu acho que isso não tem como a gente fazer pesquisa sem a gente dar uma navegada pelo portal de periódicos da CAPES, né? E a gente tem, inclusive, treinamentos específicos para o portal de periódicos da CAPES, porque é algo com bastante conteúdo, bem detalhado, né? Então, a gente oferece esses treinamentos específicos do portal de periódicos da CAPES. Bom, quando a gente entra no portal de periódicos da CAPES, vai aparecer essa mensagem aqui dizendo que a gente está acessando o conteúdo gratuito do portal. Então, qualquer usuário, qualquer pessoa que estiver navegando e entrar no portal, vai aparecer essa mensagem. Para nós que somos da FURG de outras instituições, a gente tem que se autenticar para conseguir ter acesso àquilo que não é gratuito, que a FURG tem direito, no caso que as outras instituições, enfim, cada instituição tem um grupo de trabalhos lá dentro que está disponível, né? Então, a gente vai fechar ali, vai clicar aqui para fechar e vai fazer a autenticação. Como é que a gente faz esse tipo de autenticação? A gente vai fazer aqui no acesso CAP, tá? Bem aqui em cima. Quando a gente clicar aqui, ele vai automaticamente aparecer uma lista de universidades, de institutos, enfim, a gente vai digitar a sigla da FURG, vamos colocar FURG, vamos encontrar ela, tá? Vamos identificar ali a FURG tem acesso ao portal, e a gente vai enviar. E a partir de então, a gente vai fazer a nossa autenticação, que é login e senha do sistema, tá? A gente vai validar os nossos dados, colocar ali, validar, e assim a gente já vai ter acesso a todo o conteúdo disponível pela FURG, tá? O que acontece? Esse acesso, ele precisa ser feito tanto dentro da universidade, quanto se a gente quiser acessar de casa, tá? Não é porque nós estamos lá na FURG que a gente não vai precisar fazer também, a gente precisa fazer essa autenticação. E muitas vezes já fica salvo no computador pessoal, né? Muitas vezes a gente já consegue entrar até sem ter que ficar autenticando toda hora que a gente entra. Mas é assim, a partir do momento que a gente fez essa identificação, ele já vai aparecer aqui, ó, acesso por Universidade Federal do Rio Grande. E aí, sim, a gente vai ter acesso aos textos completos e tudo que a FURG tem de direito no caso, tá? O portal de periódicos da CAPES, ele também já tem um app, então a gente pode também fazer
baixar o aplicativo dele, né, para a gente ter acesso pelo celular, para ficar mais prático. E aqui as diferentes formas de fazer busca dentro do portal da CAPES. Por isso que eu digo que ele é bem minucioso, tem bastante conteúdo que a gente pode usufruir. Então, existe a busca por assunto, a busca por periódico, a busca por livro e a busca por base de dados. Tá? E aí aqui eu falo um pouquinho sobre cada uma das buscas. Tá? A busca por assunto. Ela pesquisa, né, consulta simultaneamente as várias coleções do portal. E essa busca ela pode ser tanto de forma simplificada como de forma avançada. A busca nos periódicos, quando a gente busca, a gente está procurando por uma publicação específica. A busca no livro, ela vai encontrar títulos específicos ou conjunto de livros de determinado editor e fornecedor. Tá? E a busca por base, ela vai buscar uma base determinada, uma base de dados a ser consultada na pesquisa bibliográfica. Então, é mais ou menos como o próprio nome diz, tá? Cada uma dos tipos de busca que a gente vai fazer. Raquel, eu tenho uma dúvida. Quando a gente tem que entrar no CAF, tá? Vocês da biblioteca têm um acesso maior a materiais que estão aí que as pessoas normalmente não têm, é isso? Isso. Aí nós, como professores que temos o acesso ao CAF, ele fica restrito a alguns também ou seria mesmo... Não, é que assim, ó, não, assim, ó, ali se a gente entrar sem fazer o acesso, a gente vai ter, a gente vai olhar só o conteúdo que é gratuito, tá? Que qualquer pessoa que não tenha vínculo nenhum com nenhuma instituição pode acessar, tá? Quando a gente é da FURG, a gente vai ter acesso a determinados periódicos. Tá, mas aí não é só vocês da biblioteca, é não. Toda a comunidade acadêmica da FURG vai ter acesso, tá? Todo mundo aluno de pós, de graduação, os técnicos administrativos, os docentes, todos nós vamos ter, porque a gente vai entrar com o login e com a senha da FURG. Tá? Entendi. Então, todos vão ter acesso. Tá? Oi, Raquel, aqui é Jorge. Então, o meu login que eu uso no sistema da FURG, né, no acesso, é o mesmo que eu posso utilizar no portal da CAPES? Exatamente, é esse. Não preciso cadastrar nada, ela já entende. Não precisa cadastrar nada. Automaticamente, quando tu selecionar ali a opção FURG, tu vai escolher a tua instituição, né? FURG, sou da FURG, vou escolher a minha instituição, ele vai abrir essa página aqui que eu mostrei para vocês, ó. Ele vai abrir aqui. E aqui ele vai pedir o uso no nosso login e a nossa senha que a gente utiliza no sistema. Aí ele vai validar, vai aparecer aqui os nossos dados, né? A gente vai validar e vai ter acesso a ele. E não é só, agora eu vou mostrar uma outra plataforma que também usa o CAF para a gente usar, para a gente acessar. Então, e é sempre isso, é sempre login e senha do sistema. Não precisa fazer nenhum outro cadastro extra. É só esses. Tá bem? Oi, Raquel. É Juliana. Oi, assim, Juliana. Qual a diferença ali na prática da gente buscar por periódico ou buscar na base, por exemplo, ali? Porque no início está dizendo mais ou menos a mesma coisa, né? Busca por título e parará. Sim. É porque, assim, ó, o que acontece? Uma base, ela vai ter vários periódicos, tá? Uma base de dados, ela contempla vários periódicos. Então, o que acontece? Tu pode fazer uma busca livre, ou daqui a pouco tem uma base de dados que é relevante na área da educação, por exemplo, e tu pode pesquisar dentro dessa base de dados, e aí ela vai te dar diferentes periódicos que tu nem tinha conhecimento. Né? Que muitas vezes não conhecia esse periódico, não conhecia essa revista. Então, essa é a vantagem de tu fazer a pesquisa por base de dados. Ou, se eu não tenho conhecimento, a gente faz uma busca geral, por assunto, que é o que dá para fazer pesquisar ali também, e a gente vai aprendendo e vai se familiarizando. É que conforme a gente vai avançando nas pesquisas também, que a gente vai fazendo dentro da nossa área, a gente vai entendendo um pouquinho mais. Então, a gente vai sabendo quais são os periódicos relevantes, a gente vai entendendo quais são as bases de dados, né, relevantes para a nossa área. Por isso que eles dão diferentes formas de opções de busca. Ok, perfeito. Obrigada. De nada. E aqui, pessoal,
por isso que eu vi como a CAP sempre gera bastante perguntas, por isso que a gente tem os treinamentos específicos, porque realmente ela na verdade, é uma biblioteca virtual, né, que agrega muito para as pesquisas. Então, por isso que a gente também faz os treinamentos específicos para detalhar como é que a gente pode pesquisar em cada uma delas, quais são os recursos, as funcionalidades. A gente tem tutorial, depois eu vou mostrar para vocês também, além desse material que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente tem outros tutoriais também que podem auxiliar vocês nas buscas de cada uma dessas bases, de cada uma dessas fontes que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui a gente chega numa outra plataforma, tá? Que é a Springer. Então, essa plataforma é uma plataforma de e-books, tá? A coleção dela, que a FURG assina, que é uma assinatura perpétua, no caso, né? Ela é a coleção de 2008, tá? 2008 já faz tempo, né, pessoal? Mas aqui o que acontece? Por que eu gosto de indicar a Springer também? Porque a gente tem muito acesso lá, a gente tem acesso a conteúdos, a gente tem conteúdos de acesso aberto, tá? E tem conteúdos atualizados, 2021, 2020. Então, não só a coleção de 2008 da FURG, que é uma assinatura perpétua, mas sim que eles disponibilizam de tempos em tempos materiais atualizadíssimos, né? Então, eu acho que é uma outra fonte de pesquisa bem interessante de vocês utilizarem e tentarem ver se tem material para vocês que vão ajudar vocês na pesquisa. Basicamente, é a mesma forma, assim, de acesso do portal Consei, só que a gente vai fazer assim, ó, a gente vai entrar no site da biblioteca, lá onde eu mostrei para vocês, onde tem disponíveis as bases de dados, e a gente vai selecionar a Springer. A partir do momento que a gente selecionar ela, a gente vai colocar ali também aqui, ó, a sigla da instituição, FURG. Vai aparecer aqui para nós, a gente vai selecionar a FURG e a gente vai fazer o mesmo login e senha do CAF, ó. É pelo CAF também. Então, a gente vai colocar nossa matrícula, nossa senha, e aí vai autenticar e vai identificar que a gente está acessando pela FURG, tá? Que aí a gente vai ter acesso a essa coleção de 2008, e aí, claro, todos os demais, né, materiais que estão de acesso aberto. Então, como é que a gente pode pesquisar aqui na Springer? A Springer, ela tem a busca livre, aqui, tá? A caixa de busca livre. A gente tem a busca avançada também, tá? E ainda é possível pesquisar por disciplina, navegar pelas disciplinas. Tá? A gente vai aqui, vai clicar na disciplina que a gente gostaria de pesquisar, e ela vai nos dando também subclasses ali dentro de cada disciplina. Aí, o que a gente fala aqui da busca livre? Os resultados na busca livre, né, como padrão. Então, os resultados contendo todas as palavras que vocês buscaram. A busca avançada, ela vai permitir pesquisar por título, autor, palavras ou frases exatas. Aí também tem uma publicação ou um intervalo de datas específicos, a gente pode estabelecer datas ali. E a busca de disciplina, que foi como eu falei, que vai ser navegar por disciplinas e a opção fica ali ao lado esquerdo da página dos resultados, tá bem? O que a gente tem aqui que eu queria mostrar, que eu acho que é importante falar para vocês, que acontece muito, aí eu não sei como é que vocês lidam com a frustração dos resultados que vocês encontram, mas eu não gosto de me frustrar com os resultados da minha pesquisa, porque às vezes a gente está ali desesperado atrás de material e quando pensa, consegui, e na verdade ele é de acesso fechado, a gente não tem acesso ao texto completo, e isso dá uma frustração. Então, eu trago aqui para vocês, caso vocês não queiram lidar com esse tipo de situação, a gente sabe que os de 2008, o FURG tem acesso, assinou, ok. Os de acesso aberto, a gente tem que desmarcar nas opções de busca, tá? O incluir conteúdo somente para visualização. Senão a gente faz uma busca, elabora uma estratégia, vem um material que a gente precisa e quando a gente vê, ele não está disponível, ele não está de acesso aberto. Então, eu indico, né, sempre... claro, é interessante também, tem os dois lados, né? É interessante também, se vocês querem ter uma noção do que está sendo publicado, aí sim, ver tudo que tem, e aí depois pode restringir, não, agora eu vou ver só o que eu tenho acesso, o que eu consigo ver, o que eu tenho acesso ao conteúdo completo e não só resumo, por exemplo, que eles dão, né? Então, a gente tem que desmarcar.
Nas opções, essa opção de desmarcar, ela aparece de diferentes formas, tanto na busca avançada, tá? Então, ela vai aparecer aqui, tá? Busca avançada, vai aparecer essa tela para vocês quando clicarem em busca avançada. Vai estar aqui no finalzinho a opção que vocês têm que desmarcar, para vocês poderem ver só o que é de acesso aberto. Coleção 2008 e o restante que eles deixam disponíveis. E aqui, na busca livre, né, e na navegação por disciplinas, vai estar bem no início da página, vai estar aqui também, ó, para a gente desmarcar e ver só o que é de conteúdo completo, tá bem? Então, a gente dá sempre essa sugestão para o pessoal, porque às vezes a gente não se dá de conta, né, de que ali a gente não vai ter acesso ao texto completo e acaba se frustrando um pouco com os resultados encontrados, tá? Aqui a gente traz também um pouquinho sobre de como funcionam os filtros. Então, eu fiz uma pesquisa lá inicialmente pela disciplina educação, né? E aqui, a todo momento, a gente vai ter as opções de ficar filtrando a nossa pesquisa. Então, a gente vai ter um resultado macro e depois a gente pode pegar e fazer os filtros. Então, eu posso, não, quero então selecionar um tipo de documento, tá? Aí vai ter o tipo de documento e vai ter, do ladinho do tipo de documento, por exemplo, livros, vai ter o número de resultados que eu vou ter só para livros. Eu posso selecionar por disciplina, aqui já está selecionado, ó, para educação, mas eu posso a qualquer momento também tirar a educação aqui, eliminar esse filtro e fazer só por termos de busca, no caso, né? A gente tem as subdisciplinas dentro da educação, então, e a gente também pode pesquisar por língua, pelo idioma que a gente quer ali, que apareçam os resultados, tá? E aqui, com o resultado, já dentro do resultado, a gente também tem a opção, essa setinha aqui que ela exporta, né? Ela vai exportar o arquivo no formato CSV. A gente consegue fazer essa exportação. A gente continua, aí a gente pode ordenar, tá, pelos arquivos para aparecer os documentos, né, mais recentes, ou visualizar primeiro os mais antigos, a gente também consegue fazer aqui, e aqui a gente consegue também estabelecer um período, um tempo que a gente queira não, eu só quero ver o que tem de acesso de 2020 para cá. A gente consegue estabelecer esse período também, ou senão daqui a pouco vocês precisam de algo mais antigo, né? Depende do recorte que vocês estão fazendo a pesquisa de vocês. A gente consegue limitar ali também o período que a gente quer pesquisar. E aqui, quando a gente seleciona o material, a partir do momento que eu selecionei o material que eu quero consultar, então a gente pode fazer ou o download completo desses que eu falei que são de acesso aberto, ou a coleção de 2008, no caso essa é de uma coleção de 2008, ou senão a gente pode navegar dentro do material e selecionar alguma parte específica. Não quero fazer o download de todo o livro, nada, eu vou olhar o sumário e vou ver as partes que eu preciso, e aí eu vou fazer a busca dentro do documento e baixar, né, só o que realmente, de fato, eu vou utilizar. Essas são as questões sobre a Springer, né? Aqui a gente traz uma indicação que a Flávia já tinha apresentado da outra vez, que é uma indicação particular, inclusive dela, né, de algumas bases na área da educação, e que ela indica para vocês utilizarem. Não sei se vocês conhecem algumas, se já navegaram, mas vale a pena depois vocês darem uma explorada, né? Então, é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, a gente tem aqui a opção para visualizar o acervo digital deles, tá? E aqui também as publicações, aí pode ser os anais, resumo, jornal, enfim, tá? Tem bastante notícias também no portal. Quando a gente vai pelo acesso ao acervo digital, a gente consegue buscar por comunidades, tá? A gente vai ter uma série de comunidades aqui, vocês vão visualizar, vai ter uma série de comunidades, vocês podem clicar direto nela e acessar tudo que tem, ou se não, também pode fazer buscas específicas também, utilizando autor, título, assunto, dentro do acervo digital do portal. Outra que a gente traz sempre aqui, que foi até, eu testei todos os links antes, para não trazer nenhum link também que não tivesse com acesso, né, pessoal, ou link quebrados, enfim.
E o Paulo Freire deu um trabalhinho semana passada ele não estava querendo abrir de jeito nenhum, e eu já falei, não, né? Mas é tão bom a biblioteca, né, do Paulo Freire para indicar, mas não estava. Mas hoje testei antes da apresentação, está funcionando perfeitamente, direitinho. Se quiserem depois dar uma espiada lá no acervo, na biblioteca, vocês vão conseguir ter acesso. Acho que eles estavam passando por alguma instabilidade que a gente não estava conseguindo acessar a biblioteca de Paulo Freire. É uma outra base de dados que a Flávia indica para pesquisa, né, na área de educação. E aqui, né, também temos da Unesco, né, no caso, o documento da Biblioteca Digital, então a gente tem as publicações de acesso aberto deles, tá? Que também é possível utilizar diferentes filtros de busca para buscar mais resultados, né, mais recursos, no caso. Então, aqui a gente clicou em publicações de acesso aberto para ver o que eles vão nos disponibilizar. Então, ele faz uma breve explicação do material, né, disponível na biblioteca digital e com acesso aberto, e as opções de filtro que vão sempre aparecer. Tu fez uma pesquisa, e aí, a mesma coisa que a gente tinha dito antes, a gente consegue sempre estabelecer filtros durante enquanto nós estamos navegando. E aqui eles oferecem os tipos de material, a fonte, o tema, o idioma, o autor, tanto como organização, quanto com o autor como persona, o ano de publicações, país de publicações, entre outros, infinidades de filtros que eles apresentam aqui, tá? Eles disponibilizam. E aí tem a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa da Educação, tá? Então, se a gente entrar no site, lá no portal deles, se a gente clicar no itens de biblioteca, né? E aqui, ó, itens da biblioteca, no caso, é possível pesquisar todo o material produzido nos eventos e trabalhos publicados pelos grupos de trabalho da ANPED, tá? Que aí seria já essa outra página aqui, e a gente consegue ver aqui os relatórios, tem atas, infinidade de documentos. E uma outra questão que é bem interessante pesquisar aqui é direto pelos grupos de trabalho, tá? Então, a gente vai em organização e vê todos os grupos de trabalho que existem, e a partir de então a gente pode selecionar 1, 2, 3, enfim, quantos tiverem interesse, né? E aí ver tudo que está sendo trabalhado dentro desses grupos de trabalho, o que está sendo produzido e pesquisado na área dos grupos de trabalho. É bem bacana também. E aqui a gente volta um pouquinho agora para as questões do CIB, né? De volta, que é a plataforma GEDweb, que é da BNT. Eu acho que essa vocês é fundamental, acho que acompanha vocês do início ao final, né, da pesquisa, né. Então, vocês vão acessar, como que vocês vão acessar? Da mesma forma, vão acessar lá dentro do site da FURG, vai ter o ícone certinho para vocês acessarem a BNT. Aqui eu sempre trago os links, né, prontos. Quando vocês tiverem esse material aí sim, vocês podem clicar aqui direto. Mas quando não sabe de cabeça, lá no site vai ter os ícones para vocês utilizarem. E aí aqui vocês vão entrar com login e senha do sistema também, para identificar para vocês terem acesso à coleção, né, que a FURG assina. Eles sempre solicitam um e-mail, aí pode ser qualquer e-mail de vocês também, eu sei porque eu já testei com diferentes e-mails e ele funciona igual, então o que vai priorizar ali realmente é o login e a senha que vocês utilizam no sistema, tá? E aí aqui vocês vão ter acesso à plataforma, tá, pessoal? Então, vocês vão ter algumas revistas que a BNT ela lança, então, revistas são de diferentes temas, né? Aqui a gente vai ter algumas informações dos documentos atualizados, o que nós temos na nossa coleção, e aqui a gente tem a forma para buscar. A gente pode buscar. Geralmente, o pessoal busca pelo número da norma, tá? A norma 6023, que é a norma de referências bibliográficas, né? Então, a gente vai pesquisar ali para ter acesso. Mas, se não sabe o número, pode pesquisar também por um título, uma palavra-chave, para conseguir recuperar, tá bem? Aqui, então, a gente trouxe as aspas também, a gente pode utilizar aqui para, né, dizer eu quero gestão da qualidade, eu quero isso, eu não quero nem só gestão e nem só qualidade, eu quero gestão da qualidade. Então, a gente pode fazer uma pesquisa assim, caso a gente não saiba o número da norma.
E também existe a opção de fazer as buscas, pesquisa avançada, né? Aí vai trazer uma série de filtros que a gente pode estabelecer na hora da nossa pesquisa, que eu vou mostrar aqui, mas também não vou detalhar para vocês um a um, mas é só mais para vocês olharem que além do... A gente vai colocar a gestão da qualidade, a gente pode estabelecer diferentes filtros para chegar na norma, né, que a gente de fato precisa ou quer, tá? Mas aqui a gente fala, ó, gestão da qualidade, que foi o que a gente pesquisou, tá? Então aqui vem todos os parâmetros que a gente usou, então todos os filtros ali da página anterior que foram utilizados para chegar nesses resultados estão aqui, aí vocês conseguem ver, visualizar, e vem o resultado, tá? E aí, o que acontece? Como a FURG assina as normas da BNT, ela vai aparecer aqui como preço não aplicável, tá? Se vocês, por acaso, no meio da pesquisa de vocês, verem que tem preço aqui, é sinal de que a FURG não assina essa norma. Ela não é que a FURG não assina essa norma não contempla a nossa coleção, tá? Um fato, uma curiosidade, talvez, a gente não tem acesso ao conteúdo completo da BNT, tá? Mas, se a gente precisar, os professores, né, no caso, eles precisam utilizar para a turma determinada norma, é fundamental ali para uma disciplina, enfim, eles podem entrar em contato com a direção do sistema de bibliotecas e fazer a solicitação que essa norma ela seja incluída na nossa coleção. Tá? A gente tem um contrato, ele tem um aditivo, então a gente pode, a qualquer momento, incluir normas. Claro, precisa de uma justificativa, mas isso vai ser conversado entre o docente, né, e a direção para a gente incluir ela na nossa coleção, tá? Aqui aparece também as normas que estão em vigor, e a gente também consegue, ao selecionar a norma, a gente consegue ver qual foi a última edição, quando é que ela sofreu atualizações, então tem todos os detalhes de cada norma aqui, tá? E aqui a gente traz um pouquinho assim, ó, o que acontece? Ali na BNT, vocês podem pesquisar as normas que vocês, de repente, precisam para a pesquisa de vocês, e tem aquelas que vão botar debaixo do braço para acompanhar até o final da dissertação de vocês, que aí são para o desenvolvimento, né, a estruturação do trabalho. Então, aqui a gente traz a 14.724, que é de trabalhos acadêmicos, né? Então, aqui vocês vão ter as informações de documentação para a elaboração do trabalho acadêmico. A gente traz uma imagem aqui figurativa, para vocês terem uma noção do que vocês vão ver dentro dessa norma, né? Então, vocês vão ver o que são os elementos pré-textuais, o que são os elementos textuais, os elementos pós-textuais, né? Que tudo isso, dentro de um trabalho, ele precisa estar formatado e vocês precisam saber de que forma, o que são esses tipos de elementos, como é que são, o que é frente e verso, o que não é. Então, dentro dessa norma, vocês vão encontrar as diretrizes para isso. E outras normas que a gente traz, né, que vocês vão utilizar, que é a 6023, que é a das referências, para aprender, né, para fazer como faz as referências bibliográficas. Aí depois a gente tem a 6024, que fala sobre as numerações progressivas das seções dos documentos, também, como a gente apresenta, né, nossa dissertação, aqui no caso. Aí tem a norma para o sumário, que é a 6027, tem a norma para resumo, que é a 6028, tem a norma 10520 para citação. Eu destaco aqui que vocês precisam, né, ter um conhecimento básico, da 10520, porque é básico, né, no caso, porque vocês podem tirar a qualquer momento dúvidas com a gente, com os bibliotecários, né, sobre essa questão das citações, das normas. A gente está ali para isso também, para auxiliar vocês, não para fazer, mas para auxiliar vocês, né, nas dúvidas com uma citação. Então, a 10520 e a 6023, que é sobre como referenciar o material que vocês estão utilizando, tá? Qualquer dúvida com relação às normas, né, com essa questão, com esse suporte na normalização do trabalho de vocês, vocês podem tirar pelo e-mail, cib.referência@fluc.br, está disponível também no nosso site. E a gente vai marcar, vai trocar ideia por e-mail, e quem sabe, em breve, tão logo, a gente vai poder também estar fazendo essa troca, né, com vocês de forma presencial, que era como era feito antes. Mas toda e qualquer dúvida pode ser tirada ali pelo e-mail, tá?
E aqui vem algumas diquinhas, né, que a gente separou do CIB para vocês, tá? O que eu aconselho? Sempre entrar no nosso site, tá? Lá ele vai estar todas as informações, notícias do que está acontecendo, do que a gente está disponibilizando, dos produtos oferecidos, tudo vai estar lá dentro do site, tá? Então, aqui, o que eu digo para vocês hoje, para vocês acessarem o menu Produtos e Serviços, tá? E irem em tutoriais, tá? Lá vocês vão ter uma série de tutoriais disponíveis que a gente desenvolveu, tá? Ao longo do ano, a gente foi desenvolvendo. A gente vai ter, então, tutorial específico da CAPES, a gente vai ter tutorial específico da BNT, a gente vai ter tutorial específico da Springer, a gente vai ter os tutoriais das bases que eu falei ali, vamos ter da BNT, tanto da FURC quanto da Nacional, vamos ter os tutoriais bem completos ali. E caso não consigam sanar as dúvidas através dos tutoriais, a gente está disponível também, né, para tirar dúvidas, ou fazer daqui a pouco uma apresentação específica de determinada plataforma que vocês precisam, tá? Então, fiquem ligadinhos nos nossos tutoriais. Outra funcionalidade que a gente criou, menu que a gente criou agora, foi o de utilidades. Então, aqui a gente apresenta algumas ferramentas que são gerenciadores de referências bibliográficas, pessoal. A gente também tem colegas que estão se aprofundando, né, nesse tipo de treinamento, que é para falar sobre o EndNote, Medlin, Zotero. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles são softwares que permitem o armazenamento e gerenciamento da utilização das referências, ou seja, aquela referência que hoje a gente faz de forma manual, hoje, eu não sei se vocês estão fazendo dessa forma, mas, né, de que a gente faz de forma manual e depois a gente fica lá arrancando os cabelos para colocar em ordem aquelas referências que a gente utilizou no trabalho, a gente tem esses softwares que já vão organizando para nós e depois a gente só migra para dentro do nosso trabalho lá as referências, o material que a gente utilizou. São ferramentas bem úteis, né? E que a gente já está também conseguindo, tem colegas que a gente já está dando alguns treinamentos específicos para isso, tá? Também a gente apresenta aqui um pouquinho dos softwares de detecção de plágio, tá? Também a gente dá alguns nomes, todos esses ou de conhecimento próprio do pessoal que alimenta, né, dos bibliotecários ali, e também de muitos que a gente recebe em lista de discussões que a gente participa, de troca com outros colegas de outras instituições, que também a gente está deixando ali disponível para caso alguém precise, né, para poder identificar essa questão do plágio, que é algo bem, bem sério, né. Aqui eu queria alguns destaques para vocês, já me encaminhando um pouquinho para o final da fala, tá? Então, assim, ó, o que eu queria destacar? Uma, que eu não sei se vocês deram falta, você está falando que eu não apresentei a nossa plataforma virtual, né, a nossa biblioteca virtual de livros eletrônicos, que era a Pearson. A gente tinha um contrato, a gente fez assinamos contrato com a Pearson no ano passado, então só que durou 12 meses esse contrato, e ele não foi renovado com a Pearson por questões de valores, né? Não teve, eu digo o sistema de biblioteca junto com a gestão da universidade, né? Por assinar, optou em assinar, não continuar com a Pearson e assinar uma nova plataforma de e-books, que é a minha biblioteca. Não sei se vocês já ouviram falar. Várias instituições também utilizam ela. Eu já participei de um treinamento da minha biblioteca, ela é incrível também, eu acho que a gente vai ficar bem amparados, tem funcionalidades bem interessantes, tá? A gente consegue fazer anotações dos materiais, a gente consegue baixar, fazer leitura offline, a gente consegue fazer impressão de material, dos livros, né? De parte do livro, claro. Então, ela tem bastante... Não que a pessoa não tivesse, também tinha, mas a minha biblioteca, acho que a gente vai estar bem servido também. Queria muito trazer para vocês agora, no dia de hoje, mas a gente não está com o contrato assinado ainda, questões burocráticas, mas já está em fase final, né, de assinatura. Então, em breve, a gente deve estar divulgando também no site essa nova plataforma
de e-books, tá? Uma outra dica que eu não trouxe aqui de forma detalhada, mas eu aconselho também, tanto para a vida acadêmica de vocês, até como a vida pessoal, se precisar, né? Quem nunca precisou consultar uma lei e dar uma estudadinha em alguma lei, assim, a gente tem a revista dos tribunais, tá? Que é uma assinatura que a gente faz também anual. Então, lá é uma plataforma de pesquisa jurídica que reúne num único local as principais fontes de direito. Mas então vocês vão ter acesso a todas as leis. O que a gente hoje, daqui a pouco, tem que dar um Google para pesquisar certinho, a gente vai ter dentro da plataforma da RT, e vocês vão ter acesso, pode usar tanto para pesquisa, se vocês precisarem de alguma lei, né, para amparar a pesquisa de vocês, quanto para algum uso pessoal também, vocês vão ter acesso a ela lá dentro. Eu queria falar um pouquinho agora, fugindo um pouco das questões das fontes de pesquisa, mas é sobre os agendamentos, tá, pessoal? Que aqui eu trouxe tudo com relação às fontes de pesquisa digital. Mas vocês também têm o direito, né, como alunos da pós-graduação, em breve nós vamos estar ampliando para a graduação para todos, né, porque hoje a gente só consegue atender professores, pós-graduação e alunos formandos da graduação, tá? Que são os agendamentos. Então, caso vocês precisem de algum material para a pesquisa de vocês, é consultar o nosso catálogo e entrar em contato com a biblioteca pelo site, a gente tem ele disponível também, e fazer o agendamento para retirada. Pelo que eu vi no início da conversa, tem bastante gente que não está em Rio Grande, né? Mas os que estão em Rio Grande gostariam de ir lá e retirar algum material, e vocês têm esse direito com o atendimento sobre agendamento para retirar, tá? Uma outra questão também que vocês vão esbarrar daqui a um pouquinho, né, então, em breve, se Deus quiser, a questão da ficha catalográfica, que é o trabalho que vocês precisam apresentar. Só que a ficha catalográfica vocês vão nos solicitar, tá? Após a defesa, após todas as correções, todos os ajustes necessários, vocês vão enviar um e-mail para cib.fichascatalográficas@furg.br. Também tem as orientações no nosso site do que a gente precisa para elaborar a ficha catalográfica. E aí vocês vão receber para poder acrescentá-lo no trabalho de vocês, tá? Na dissertação de vocês. E para também, ao defenderem, quando vocês estiverem defendido lá, a versão final, tudo certinho, também hoje a gente está trabalhando só com a opção do autoarquivamento. Também temos tutorial para o autoarquivamento, que vocês mesmos fazem o depósito via sistema da dissertação de vocês para ficar disponível, né? Lá na BDTD que eu mostrei. E ela acontece toda via sistema, com liberação do orientador de vocês, e com as correções não, mas o olhar, né, do bibliotecário que vai validar aquele autoarquivamento que vocês fizerem. Seriam mais ou menos esses recadinhos que eu queria dar para fechar. Aqui fica os nossos contatos, né, meu e da Flávia também, que a gente elaborou essa apresentação, o e-mail da referência, que é um e-mail geral, que a gente divulga para todos, né, para as dúvidas chegarem lá, e sempre quando for alguma dúvida específica de algum setor, ou algum bibliotecário que trabalha diretamente com aquela questão, vai responder, vai entrar em contato com vocês, tá? E aqui também os nossos canais, não sei se vocês já nos seguem, mas se puderem e quiserem, óbvio, né, acompanhar nossos canais de comunicação, os sites, sem sombra de dúvida, eu aconselho vocês sempre darem uma entradinha lá. Aí a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, Twitter, e a gente tem nosso canal no YouTube também. Seria isso, pessoal. Claro, obrigada, Flávia. Raquel, falando a Flávia. Sim. Raquel, pela exposição, assim, né? Claro que tem coisas que a gente, depois, com o uso, vai se familiarizando, vai entendendo, né? Mas eu deixo aberto aí para o pessoal, se tiver alguma colocação, alguma dúvida, queira perguntar. Fiquem à vontade, pessoal. Se fizeram alguma anotação, aí, alguma coisa que eu volte ali também para mostrar um pouquinho. Raquel, eu quero teu telefone
Eu quero que tu venha aqui na minha casa. É? Adoro. Eu tô assim, ó, tô louca pra fazer visita. Vocês não tem noção, vocês não me convidem para um café, que eu tô quase... Tô precisando. Tô quase aceitando qualquer café. Tá, combinado. Obrigada. Merece, capaz. Raquel, eu gostei muito, assim, da apresentação. Eu já tinha, né, na disciplina passada, nós também tivemos essa oportunidade, mas agora, na segunda, né, edição, eu já me sinto mais familiarizada, né, eu acho que é esse o movimento, a gente olhar, entrar em alguns lugares, eu marquei alguns aqui para entrar, mas eu tenho uma dúvida com relação à revista dos tribunais online, tá? Com relação às leis. Dentro desse espaço, as leis já estão atualizadas, ou eu preciso, ali dentro, como se fosse no Google, fazer um refinamento? Não, elas já estão atualizadas. Por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, a nossa LDB, constantemente ela está sofrendo alterações. Então, semana passada mesmo, eu fui buscar no Google, aparece várias possibilidades, então eu tenho que buscar a versão atualizada. Sim. Nesse fórum aqui, ela já está atualizada? Fica atualizada e ela vai te dizer, né? Na verdade, ela vai ter a informação ali dizendo que ela é atualizada, aí vai ter a lei, aí depois tu vai ter algumas coisas que falem sobre a lei, sobre as leis, né? As doutrinas que falem sobre quais foram as alterações que tiveram ali dentro. Por isso que, para pesquisa, por exemplo, assim, para a vida pessoal, como eu digo, a gente vai buscar a lei, ok, a gente não é da área do direito, a gente vai buscar a lei. Mas para quem daqui a pouco precisa fazer, saber o que estão falando sobre essa lei, o que está saindo sobre essa lei, aí a gente vai conseguir pesquisar dentro de doutrinas, por exemplo, a gente consegue ali ver o material que está saindo sobre aquela lei. Então, particularmente, eu acho que é uma plataforma bem interessante, a gente não divulga tanto, acaba que o pessoal acaba achando que seria mais para o curso de Direito, né? Mas não é o caso, pessoal. Eu acho que vale bem a pena vocês navegarem por ali, que vão achar bastante coisas importantes, tanto para pesquisa, que a gente precisa, às vezes, né, para defender alguma situação, quanto para alguma questão pessoal mesmo. Então, ela está ali para ser usada, explorada. Então tá, obrigada, Raquel. De nada. Eu posso até entrar aqui rapidinho. Raquel. Oi. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu entrei aqui no sistema, no computador, né, no Argo. O que acontece? Quando tu entra, ele não te pede ainda, por exemplo, a tua matrícula, né? Depois que tu entra ali na base de dados, né, eu tava fuxicando aqui, aí para entrar dentro de cada um e que aí tu coloca a tua senha e coloca a tua matrícula. É assim ou tem um jeito de tu entrar direto já no... Não, assim, ó, as bases de dados que vão te pedir senha, tá? E são as que são assinadas. Por exemplo, essa que eu falei da biblioteca virtual. Então, vai ser assim, ó, por exemplo, a minha biblioteca, que vai ser a nossa próxima plataforma, ela vai te pedir senha e login, tá? A BNT, tu vai clicar, ela vai te pedir senha e login. A RT, ela vai te pedir senha e login, que são as que são assinadas. Tem as outras que elas têm de conteúdo aberto, que é, por exemplo, o RI, depois que é institucional, que o SER, que é das revistas eletrônicas, todas essas são de acesso aberto, então não vai te pedir login e senha. As que pedem login e senha é o portal da CAPES, que também é porque é restrito. Foi essa mesmo que me pediu a senha. Aí a Springer também. Tá. Desculpa, Priscila, o que tu falou ali no final? Que eu não... Não, eu entendi agora, porque eu pensei, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Porque a CAPES realmente pediu a senha, os outros eu tava entrando, daí eu pensei, será que tem um outro recurso que eu tenho para entrar dentro com senha? Vai abrir mais? Não, é por causa justamente isso, é só essas que a gente assina, que aí seria a BNT, que vai te pedir, RT, vai te pedir, agora a minha biblioteca vai te pedir, são essas, as outras são de acesso aberto. Aí as que são de acesso aberto não tem problema. É só navegar mesmo. Muito obrigada. Tá, obrigada. Uma coisa que eu acho que é interessante de colocar, por exemplo, assim, ó, o Cielo, tá? Ele reúne um número muito grande de revistas, mas só as que são indexadas por ele, né? Então, por exemplo, a nossa revista, a Revista Momento, nós não vamos encontrar no Cielo.
Tá? Então, ela ainda não está indexada nessa base de dados. Mas, então, isso é importante também saber, né? Não é, porque às vezes o aluno pode achar que está pesquisando no Cielo, ele vai encontrar tudo. Não. Não vai, isso é verdade. Então, Prof, muito obrigado por falar isso, porque eu ainda pensei assim, ó, eu coloquei as mesmas palavras que eu coloquei no Cielo para procurar, né, o que eu estava procurando, né, e eu encontrei muito pouco, já é pouco, só que foi muito menos, sabe, 2 páginas de artigos, daí eu pensei, ué, será que... Eu não ia perguntar, porque eu achei que era uma coisa que... Não, é isso. E uma das coisas que esses dias a gente estava conversando com uma professora, né, que é a Viviane, das artes, que também foi nos fazer uma fala aí sobre, não sobre a biblioteca, né, mas sobre outras questões aí envolvendo normas, né, e, por exemplo, o Google Scholar, né, ali ele reúne tudo que está na internet, né, ele não precisa estar indexado em nenhuma base. Então, muitas vezes a gente vai pegar, assim, por exemplo, vai fazer um levantamento ou vai... agora me falta o termo, assim. Mas se vai pegar o de uma base específica, ela vai te trazer o retrato daquela base, né? E muita coisa vai ficar de fora, né? Não que o Google Scholar vai pegar tudo, mas o que está ali disponibilizado na internet, ele vai fazer aquela miscelânea ali. Claro que, pegando a fala inicial da Raquel, né? Quanto mais precisa for a busca, quanto mais claro a gente tiver o que for buscar, né? Melhor a gente chega no nosso objetivo, né? Eu acredito muito, até quando a gente fala do preciso, eu quando indico, tá, para alguém que está iniciando essa pesquisa, eu já indico um pouco ao contrário. Eu indico assim, ó, vamos para o amplo, vamos ver o que a gente tem, né? E aí, a partir do que a gente tem, a gente vai começar a refinar. A gente vai ver, a gente vai se familiarizando também com a nossa pesquisa, a gente vai se familiarizando com as terminologias que a gente deve usar, né? Que tipos de termos a gente vai buscar realmente o que a gente quer, ou daqui a pouco vai trazer mais amplo. Então, tudo é questão, claro que se a gente pegar hoje e você joga no Google, é muito complicado porque vai vir muita coisa, né? E a gente não sabe o quão confiáveis são essas fontes. Então, por isso que a gente dica, vamos nas de instituições, né? Ver o que as instituições oferecem, e aí, a partir disso, a gente vai ver, mas é óbvio que uma ou outra coisa vai fugir, ou uma base de dados vai te oferecer determinada revista, e a outra não vai te oferecer, então a gente tem que ter um leque. Então, a gente tem que tentar usar o máximo possível dos recursos. E essa questão também que eu falei um pouquinho ali das funcionalidades, acaba que a gente aprende um pouquinho com cada base que a gente vai navegando, a gente vai pegando, né, um pouquinho, a questão dos operadores booleanos, a questão ali que a gente falou dos asteriscos, do ponto de interrogação. Então, outra coisa que eu também aconselho, que eu vejo, é sempre quando tiver numa base de dados nova, por mais que elas sejam intuitivas, a grande maioria acaba sendo intuitiva, onde tu mexe numa, tu acaba mexendo em outras, né? É buscar essa parte da ajuda deles, né? Que eles conseguem nos dizer, para te achar esse tipo de resultado, pesquisa dessa forma. Então, a gente vai aprendendo também é uma construção, a gente vai aprendendo a pesquisar, a gente vai aprendendo a refinar as nossas buscas, né, mas é bom tu poder usar o máximo, né, de recursos possíveis, né. E essa questão aí de tu criando critérios, né, não existe pré-determinado um critério que tu vai usar para todas, né? Que, tipo assim, aplica essa fórmula e vai funcionar em todas as buscas, né? Cada trabalho tem uma especificidade, tem questões que a gente vai se dando conta lá no meio do processo, né? Então, e é o pesquisador que tem que fazer, ninguém pode fazer por ele, né? Então, é uma questão bem importante. E não é fácil quando a gente vai escrever nos trabalhos, né? Nas teses, dissertações, sobre o estado da arte ou o estado do conhecimento, né? Temos que... Às vezes as pessoas acham, é a parte mais fácil do trabalho de fazer, mas não é. Ela é muito complexa. Né? É muito complexo. E os trabalhos
aplicados assim de estado do conhecimento, eles são muito valorizados, né? Justamente porque auxilia muito o pesquisador a ver o que tem na sua área, né? Com certeza. E aí disso e que entra toda uma pesquisa com relação àquele autor, né? Porque aí tu vai pegar os que são renomados, né, naquele determinado assunto, dentro deles tu vai ter que ver o que eles utilizam para suas pesquisas, né? Então, é como eu digo, é tu beber da fonte. Então, tu tem todo um trabalho por trás até tu conseguir chegar e ver, e aí tu ir direcionando a tua pesquisa, né? Para ver o que tu vai trazer de novo. Enfim, é complexo, mas é gostoso. A gente vai pegando o gostinho em fazer isso. Depois que a gente vai aprendendo, vai começando a mexer, vai começando a descobrir as funcionalidades e vendo que vai dando certo, a tendência é só melhorar, melhorar. E aí, ali que eu falei para vocês também, que essas foram algumas das que eu citei, né? Mas se vocês forem ali no menu da base de dados que a gente criou, vai ter uma série de outras bases, né? E aí vocês vão direcionar, vão ver dentro da educação, né? No caso. E aí vocês vão ver que tem muito material também de acesso aberto, que a gente não desconhece, assim, muitas vezes, né? Porque todo o projeto, agora o trabalho, é em cima disso, de disponibilizar, né, de dar esse retorno para a comunidade de tantas pesquisas que saem das universidades, né. Então, é um tema que vem se discutindo bastante também sobre o acesso aberto. E o trabalho de vocês... Acho que é bem interessante. Muito bom, né? Ai, desculpa, Jana. Eu estou elogiando o trabalho. Não, eu acho que... Excelente, eu sigo, né? Eu sigo desde do encontro passado, eu sigo no Instagram, então tem várias dicas, e a gente vai acompanhando ali, acho que vale a pena. E um povo bem conectado, então várias redes sociais, né? Então eu estou só no Instagram, mas tem várias. Mas achei interessante o que a Gabi colocou da especificidade de cada pesquisa. Nós mesmos, eu e a Gabi trabalhamos juntas numa pesquisa em que tinham poucos trabalhos, que é sobre a Política Nacional de Alfabetização. Então, nós combinamos com um grupo de voluntárias, nos dividimos de fazer uma pesquisa com algumas palavras-chave, e nós não localizávamos nada. Então, nós tivemos que mudar a pergunta, né, mudar a palavra lá da busca, para poder, aí localizamos alguns trabalhos que ainda, agora se localiza bem mais, mas no início não. Então, muitas vezes existe trabalho, mas a forma como nós estamos perguntando que está equivocado, né? Isso. Então, isso também, o diálogo com o orientador, com a orientadora, com vocês também, que já tem uma experiência grande, bem importante. É porque a gente também, agora falou da questão da terminologia, né? Que é importantíssima a forma como foi indexado, né, aquele material. Então, existem os vocabulários controlados também. Então, um termo, eles não usam dessa forma, né? No caso, não vou saber o que dizer, mas vamos supor, sei lá, a gente, por exemplo, a gente vai indexar alguma coisa na nossa plataforma, vocês não vão conseguir achar porque a gente usou, apesar que a gente coloca como termo livre, mas existem os termos indexados. Então, você tem que saber como é que é aquela terminologia para poder fazer uma busca e trazer maiores resultados, né? Então, isso tem a ver com o Thesaurus, aquele? Sim, tem. Não, eu sei porque eu estou como editora na revista Momento, né? E tem essa questão do Thesaurus aí, que, por exemplo, nós tivemos um dossiê submetido com uma especificidade muito grande na temática, tá? Então, as palavras-chave, muitas vezes, eram relativos à teoria, e essas palavras não estavam no Thesauro. Então, a gente tem um checklist quando o artigo é submetido na revista, né, para ver se está adequado e tal, e um dos itens é se as palavras estão no Thesauro. E aí, nós tivemos que relativizar essa questão, porque tem a ver, às vezes, com a especificidade da temática, né? Sim, exatamente. E aí acaba que tudo isso acaba influenciando na pesquisa, né? E vai aprendendo conforme vai fazendo, ou conforme vai buscando orientação, ou conforme vai indo na biblioteca. E aí o colega que já teve experiência, ou já auxiliou naquela tipo de pesquisa, ou daqui a pouco trabalhou com isso, né? A gente tem o pessoal que já trabalhou com esse tipo de pesquisa já sabe, não, olha, tem que buscar esse tipo de termo, assim tu vai ter resultados mais amplos, tu vai conseguir. Então, é um trabalhinho que a gente vai ali, de forma minuciosa, assim. E sempre tem o que acrescentar e sempre tem o que aprender, né?
como dizia o Paulo Freire, são seres inacabados, né? E o conhecimento hoje é muito rápido, a mudança, né? Muito rápido. A gente fica assim, para se atualizar também nas questões das bases, o que o mercado está oferecendo, né? A gente tem que estar sempre... É difícil acompanhar o ritmo, né? É difícil mesmo, assim, tem que... Essa questão mesmo que eu falei ali dos gerenciadores das referências é algo que veio, assim, ó, para nos auxiliar muito no trabalho que é, né, no retrabalho que é tu fazer referência por referência. Então, tu já tem ali um gerenciador, que tu vai fazer tua pesquisa, tu vai incluir o material ali dentro, e ele vai te dar uma referência pronta, né, a partir do momento que tu escolhe de qual, por exemplo, da ABNT. Então, imagina o quanto que isso não está poupando tempo, né? Muito, mas ao mesmo tempo tu tem que saber usar a ferramenta, não adianta tu também ficar ali perdendo tempo para usar a ferramenta, fazendo a tua pesquisa, né? Então, é muitas coisas para aprender, muitas coisas para aprimorar. E aqui, ó, não deixei de compartilhar aqui, mas depois, Janine, se tu precisar de alguma coisa ali sobre a lei que tu estavas falando, a gente pode ver juntos, tu podes me mandar, e eu posso te mandar um passo a passo de como ela está aparecendo, de como ela parece estar em vigor ou não. A gente pode fazer isso sem problemas também. Sim, eu te agradeço. Eu vou dar uma olhada lá primeiro, ver como é que eu me sinto e entro em contato. Essa semana também conversando com uma estudante de TCC, ela estava fazendo uma consulta, né, um documento oficial que eu não sei se fica dentro dessa base, que é o referencial curricular gaúcho, por exemplo. E ela estava analisando uma versão anterior à última, né? Então, tudo isso na pesquisa a gente acaba perdendo, né, um tempo valioso, que é de estudo, de análise, e muitas vezes nós não estamos fazendo, né, esse estudo na versão final do documento. Então, eu vou dar uma consultada se são leis e documentos oficiais também são só leis. Não, com certeza. Ali, por exemplo, puxando um pouquinho para a BNT, né, que as normas se atualizam constantemente, né, ela sempre traz essa informação, deixa sempre a última que está em vigor, né, disponível ali, e dentro dela, quando a gente clica nela, a gente consegue ver os dados. Olha, a versão anterior era de 2012, aí nessa versão teve atualizações, aumento da norma, que muitas ampliam, outras não tiveram, aí eles falam de forma detalhada quando foram essas alterações, que é importante também, né? Porque às vezes a gente vai para a internet e a gente vê uma versão que já não é a versão atualizada. E aí, daqui a pouco, tu desenvolveu um trabalho, tu fez um trabalho em cima de uma norma que está desatualizada. Por isso, a importância de usar os canais, né, as bases oficiais, justamente para a gente ter esse amparo. Não sei se o pessoal agora tem mais alguma dúvida, ou se querem daqui a pouco a partir do material que eu enviei, dar uma navegada, fazer alguns testes, e aí a partir desses testes tirar algumas dúvidas, tá? Pessoal, falo mais uma vez para ficarem bem à vontade. Como a Janine comentou ali também, a gente procura no Instagram, a gente está tendo a gente dá dicas, né, indicações sobre a normalização também. A gente fala muito sobre os nossos tutoriais, a gente dá bibliodicas, justamente para tentar aproximar vocês da gente, né? Para dizer, oi, estamos aqui, qualquer coisa é só nos chamar. E divulgar todos os produtos e serviços que a biblioteca oferece, que muitas vezes acaba que o pessoal não sabe, né? Se detém muito ao espaço físico e ao material físico, né? Que é muito importante também, mas é só mais uma das coisas que a gente oferece, na verdade. Meninas, obrigado, Raquel, pela fala de hoje. Eu vou pedir licença para me retirar, porque eu vou apresentar um trabalho na Universidade do Estado de Mato Grosso agora, que estou fazendo uma outra disciplina lá, e eu quero agradecer a fala de hoje. Eu estou ligadinho já nas redes sociais aí, e qualquer dúvida eu volto na gravação, viu, Raquel? Obrigado, professora Janaína. Tá bem. Muito obrigada.
Eu não sei se eu poderia abusar um pouquinho de vocês, aí agora eu fazendo um pedido, e quem pudesse, se a gente pudesse fazer uma fotinho para a gente colocar lá, divulgar nas nossas mídias também, do nosso encontro. Podemos? Claro que sim. Eu acho que a aula está finalizando já. Então, pessoal, pode assim, ligar as câmeras. Parar de gravar, Verônica, e aí organizamos isso.